por favor, abrisse no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Tanto temos falado de igreja, sobre a igreja, e nessa manhã eu gostaria de falar um pouco também sobre esta obra maravilhosa que Deus planejou antes dos tempos. Efésios capítulo 3, versículo 10 diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Oremos ao nosso Pai. Senhor, não temos palavras, ó Pai, para te agradecer, para expressar, ó Deus, o que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque tudo aquilo que nós pudéssemos, ó Pai, colocar na Tua presença, não seria possível, ó Pai, diante da Tua grandeza. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder fazer parte, ó Deus, da Tua igreja, da manifestação do Teu poder, ó Pai, para a humanidade. Que o Senhor nos utilize, que o Senhor nos use, e que o Senhor utilize, ó Pai, a cada um dos Teus filhos, para glorificar o Teu nome, para que nós possamos, ó Deus, estarmos juntos, unidos, num só propósito, de engrandecer e louvar o Teu santo e eterno nome. Recebe, ó Deus, essa palavra, que ela possa, ó Deus, ser direcionada a todos nós, e principalmente a mim, ó Deus, que ela possa ser um instrumento que traga honra e glória a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Irmãos, nesses últimos meses, eu tenho visto nessa congregação tantas coisas boas acontecendo, e eu tenho ouvido tantos irmãos e irmãs falando a respeito dessas coisas, que cada vez mais eu acredito que nós estamos caminhando na direção correta. Eu acredito que em todas as dificuldades, o Senhor nosso Deus tem estado conosco. O Senhor tem caminhado lado a lado com essa igreja, e fazendo com que as dificuldades possam ser vencidas, possam ser enfrentadas. O Senhor nosso Deus está nos consolando, animando, restaurando, curando as feridas. Ele jamais nos desamparou, e isso é motivo de contentamento para os pastores dessa igreja, para os líderes dessa igreja. Por quê? Porque com isso nós temos a confiança em Deus, que Ele está conosco, que nós estamos seguindo o caminho certo, cumprindo os propósitos de Deus para a sua igreja. Possa, por favor, irmãos, abrir mais uma vez em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8, e versículo 11 a 13. Efésios 4, 7 e 8. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, eu quero testemunhar a essa igreja o que Deus tem feito. Deus tem transformado a vida de todos nós. Essa igreja tem amadurecido, e nós podemos comprovar isso, irmãos, no dia a dia. Nós podemos comprovar isso, irmãos, quando nós vemos pessoas do nosso meio
servindo voluntariamente umas às outras. Eu fico contente, alegre, porque cada vez mais nós conseguimos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu vejo pessoas, mulheres, jovens, os jovens no sábado se reunindo nas suas reuniões, se edificando, tendo comunhão, glorificando a Deus. Os pais desses jovens contentes, porque eles estão junto da comunidade, estão junto de pessoas que pensam, que querem servir ao mesmo Deus, quando eles poderiam estar em locais diferentes, talvez acompanhados de mais companhias, trazendo preocupações para eles. Eu vejo as mulheres nas quartas-feiras, eu vejo irmãos cada vez mais fazendo exortações, leituras, aqui na frente, aqui em cima, pregando. Hoje foi um exemplo para mim muito grande, né? O Barros e o Nê, eles foram meus alunos, né, na escola dominical, os novos convertidos, e hoje eles estão aqui em cima, servindo ao Senhor, com os dons e talentos que Deus tem dado a eles. E isso, irmãos, é prova de amadurecimento, é prova que a igreja está crescendo. Hoje, eu gostaria que nós estivéssemos, então, irmãos, refletindo em alguns pontos. Irmãos, o próximo ano, nós temos comentado muito, é um ano de muitos desafios. Desafios pessoais e também de ordem congregacional. Se você, se eu, esse ano, não conseguimos trazer ninguém a Cristo, apresentar ninguém a Cristo, que tal colocarmos um propósito no nosso coração e fazê-lo no próximo ano? Se você não trouxe visitantes para se edificar, para conhecer a palavra de Deus, que tal no próximo ano trazer mais pessoas, mais visitantes para estar conosco, servir mais aos irmãos? E quando eu falo servir mais aos irmãos, uma palavra, a sua proximidade dessa pessoa, um sorriso, isso faz diferença. Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, nós estamos servindo a igreja, nós estamos servindo aos nossos irmãos, participando de um ministério. Irmãos, são tantas as necessidades que esse corpo, que essa igreja possui, e você poderia se juntar a outros irmãos e irmãs que estão servindo nesses ministérios. Quem sabe até começar um novo ministério. Há anos que a gente tem pensado sobre o ministério de visitação. Eu sei que algumas pessoas, alguns irmãos e irmãs fazem isso individualmente, mas como ministério é uma grande dificuldade que nós temos. Que tal arregaçar as mangas e começar um novo ministério nessa igreja? Somos instrumentos que Deus utiliza para anunciar as boas novas de Jesus. Se nos calarmos, quem vai ouvir a nossa voz? Nós não podemos se esquivar de servir a Deus, e nós não podemos ser barreira diante do nosso Deus. Nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, atrapalhar a obra do Senhor, impedindo dele fazer aquilo que lhe apraz. Então, como eu falei, vamos refletir de caráter pessoal 2 pontos. Primeiro, como é que você, irmãos, temos sido como discípulos de Jesus? Quando as pessoas nos olham, o que elas veem? Elas veem alguém que tem um bom testemunho de vida, alguém que não se envergonha de falar de Jesus, alguém que elas sentem-se à vontade de estar conosco. Os nossos vizinhos, os nossos parentes, eles confiam em nós como pessoas que creem em Deus,
que fazem a vontade de Deus? O que a minha esposa, ponto 2, o que a minha esposa e os meus filhos podem falar da minha conduta, do meu caráter dentro do lar? Eu sou motivo de alegria ou de tristeza? Os meus filhos, eles sentem segurança em mim, como pai? A minha esposa se sente segura ao meu lado, como marido? A minha família tem sido assistida, não só de alimento, de provisões, né, de alimento, mas no sentido espiritual? Reflitam comigo, irmãos, nesses 2 pontos. Eu acho que o Senhor tem feito uma obra maravilhosa na vida de cada um de nós. Paulo fala que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todos nós antes éramos inimigos de Deus, nós vivíamos nos nossos deleites, nos nossos prazeres, e o Senhor, com o seu muito amor, nos trouxe para o seu reino, nos tornou, nos fez povo de propriedade exclusiva sua, sacerdotes reais. Então, temos dificuldades? Temos, mas não podemos jamais, irmãos, baixar a cabeça, deixar que essas dificuldades nos impeçam de sermos bons pais, de sermos bons maridos, que os nossos cônjuges possam ver em nós alguém que inspira confiança, alguém que está ao seu lado para qualquer situação, que nossos filhos possam se orgulhar de nós. Reflitam sobre isso, pensem sobre isso. De caráter congregacional, que tal no próximo ano procurarmos estar mais juntos, termos mais comunhão? Nós temos pensado, os presbíteros, que a partir do próximo ano, toda vez que houver um 5º domingo, a igreja vai estar reunida. Para quê? Para comunhão, irmãos. Há muitos anos atrás, nós tínhamos esses momentos especiais. Eu me lembro que meus filhos, eles eram pequenos, mas nós passávamos a tarde inteira aqui conversando, brincando, conhecendo melhor uns aos outros. As crianças cresceram juntos, se tornaram adultos e estão aqui hoje. No nosso meio nós temos casais com crianças da mesma idade que éramos os nossos filhos. Eles também devem ter essa oportunidade de terem essa comunhão, de ter esse momento juntos. Por que eu falo isso? Porque, irmão, como bem falou Davi, a unidade da igreja é um fator que nós não podemos abrir mão. Deus não abre mão da unidade da sua igreja. Abre em Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 2, uma passagem muito pequena. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Evódia e Sintique eram 2 mulheres que eram servas e que se esforçaram na obra do Senhor, naquela igreja. Elas eram dignas, né, da confiança daquelas pessoas. Elas eram pessoas de destaque naquela comunidade. Só que havia contendas entre elas, e essa contenda, irmãos, ameaçava a harmonia e o bem-estar da congregação. E Paulo roga a elas que pensem concordemente, que busquem a harmonia, e pede aos líderes que os ajudem nessa missão. Todos nós sabemos, e até temos vivido momentos como esse, de instabilidade e desarmonia. Por isso nós sabemos que a unidade tem que haver. Por isso, irmãos,
A liderança dessa igreja está trabalhando para isso. E a começar em nós, ontem, mais um mês, nós estávamos reunidos com a nossa família, esposas e filhos. Para quê? Para que nós possamos nos conhecer melhor, para que nós possamos estreitar nossos laços de amizade. E eu tenho certeza, e se a igreja observar essa atitude dos seus líderes, ela também vai imitar, ela vai buscar ter essa mesma unidade entre si. E nós queremos propor realmente à igreja justamente isso, irmãos. A partir de nós, união, que nós possamos estar juntos. Relacionamentos saudáveis são essenciais para o bem-estar da igreja. Devemos trabalhar em conjunto para ajudar a todos a viverem de maneira amorosa. Abram 1 Coríntios capítulo 12, mais uma vez, por favor, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 25. Primeiro Coríntios capítulo 12, versículo 12 e versículo 25. Porque assim como a igreja, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Paulo mostra aqui que a igreja é como um corpo humano, que possui muitos membros, e que esses membros precisam estar unidos, precisam trabalhar de forma harmoniosa para alcançar os objetivos. Se eu desejar pegar minha Bíblia nesse momento e direcionar meu braço até ela, mas se no momento que eu for pegá-la, a minha mão se fechar, eu não vou conseguir pegar a minha Bíblia. Por quê? Porque a minha mão não está em harmonia com o meu braço, com o meu cérebro. Vai ser difícil fazer isso. Se nesse momento eu desejar ir até a frente do prédio e der um passo com a perna direita, mas a esquerda estiver fincada aqui no chão, vai ser difícil chegar até aquele lugar. Eu vou conseguir saltitando, pulando com uma perna só. Mas irmãos, pensem no esforço, pensem na dificuldade. Por isso, irmãos, se a igreja tem que ser unida, tem que ter união, porque a igreja é uma forma que Deus utiliza para fortalecer os laços, para animar quando estivermos desanimados e cumprir o propósito que é estabelecer, trabalhar os nossos dons dentro da igreja. No casamento passado do Tiago e da Leide, a irmã dele veio aqui à frente, a irmã da Leide veio aqui à frente e falou muito bem, irmãos. Ela agradeceu a todas aquelas pessoas que participaram, que ajudaram naquela cerimônia, e realmente estava muito bonito. E nós sabemos, se aquelas pessoas não tivessem se voluntariado, não tivessem se colocado à disposição ao serviço naquele momento, teria sido difícil. Mas tudo aconteceu de maneira maravilhosa, porque pessoas se voluntariaram, pessoas se uniram, né, e fizeram cada uma a sua parte. Precisamos aprender, irmãos, que todos nós somos importantes para que o corpo funcione de maneira saudável. Irmãos, na igreja de Jesus não existe ninguém mais importante do que ninguém. Todos são importantes. O pregador não é mais importante do que aquele irmão que ensina na escola dominical.
Aquele irmão que ensina na escola dominical não é maior do que aquele que trabalha em serviços gerais na igreja. O Senhor, nosso Deus, tem nos ensinado de maneira maravilhosa isso, quando enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para estar conosco. Vocês lembram o que ele fez naquela noite, depois da grande ceia? Jesus, sendo mestre, sendo Senhor, ele colocou uma toalha, cingiu-se de uma toalha e lavou os pés dos apóstolos, dos discípulos. Que grande amor, que grande exemplo. Ele falou: se alguém quer ser o maior, seja o menor, seja como aquele que serve. E na igreja, irmãos, é isso. Todos nós somos importantes, todos nós temos o nosso papel, seja de pregar, seja de ensinar, seja de exortar, não importa, todos nós somos importantes. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz que Jesus é o cabeça da sua igreja, a Ele é dada toda a honra e glória. Precisamos alimentar nossa união em Jesus. Isso acontece quando colocamos Jesus acima dos nossos interesses e valorizamos as pessoas que estão ao nosso lado. Irmãos, você quer contribuir trazendo união para o corpo de Cristo, para essa igreja? Exercite os dons que Deus te deu. Os dons que Deus nos concedeu são para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para fazer com que nós possamos amadurecer. E esses dons concedidos por Deus é para serem colocados à disposição de cada um de nós. Existe um canto que diz: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Irmãos, se nós tivermos esses dons e nós enterrarmos, como aquela parábola, de que vai servir? Os nossos dons e talentos têm que ir para servir aos nossos irmãos. Você quer contribuir trazendo união para esse corpo? Exercite. Se você tem o dom da hospitalidade, receba, irmãos, as pessoas na sua casa, na sua residência. Se você tem o dom de ensinar, se voluntarie para ensinar na escola dominical. Se você tem o dom de evangelizar, evangelize. Esteja conosco nessa luta, nessa batalha. Se você aconselha, se você contribui, utilize o seu dom, irmão. Não deixe enterrado. Quando utilizamos os dons que recebemos, estamos contribuindo para a harmonia e a unidade da igreja. Vocês lembram Atos capítulo 2? Todos os que creram estavam unidos. Se nós pudéssemos pintar um quadro da igreja perfeita de Jesus, certamente nós teríamos aqueles dias lá de Atos capítulo 2, quando a igreja foi iniciada. As pessoas serviam, se voluntariavam, tinham alegria, tinham contentamento, se esforçavam para estarem juntos em união. Quando nós utilizamos os nossos dons, nós contribuímos para a harmonia da igreja. Quando nós, pelo contrário, enterramos esses dons, nós trabalhamos contra ou impedimos o crescimento da igreja, ou impedimos que Deus seja glorificado. Em 1 Coríntios capítulo 13, passagem muito conhecida, diz: eis que vos mostro um caminho ainda mais excelente, o caminho do amor. Tudo isso que eu falei sobre unidade, sobre servir, sobre mudança, sobre propósitos ao próximo ano, irmãos, tudo isso tem que ser banhado em amor. Se não houver o amor, nada vai adiantar.
Deus, em João 3,16 diz que, a palavra diz que Deus nos amou a tal ponto de mandar o seu Filho para que morrêssemos por cada um de nós. Deus amou, e Ele tomou uma atitude. Ele não ficou parado, observando, vendo a desgraça da humanidade. Não, Ele amou e enviou Jesus. Nós temos recebido o amor de Deus, eu creio nisso. E esse amor, irmãos, é que vai nos mover a sermos homens e mulheres que colocam os dons a serviço dessa igreja. Irmãos, é impossível alguém passar anos e anos na igreja, sentado aos domingos no banco, ouvindo a palavra, se enchendo da palavra, volta para sua casa, passa uma semana, vem novamente para cá, senta, ouve a palavra, essa pessoa não se envolve, essa pessoa não procura colocar em prática os seus dons que foram dados por Deus, impedindo assim que a igreja seja edificada, que a igreja possa amadurecer. É impossível, irmãos, é muito difícil esse irmão ou essa irmã serem firmes, serem pessoas que realmente estão buscando caminhar um caminho de amor. Portanto, tudo isso que temos ouvido, que temos que fazer, que vamos fazer, tem que ser baseado única e exclusivamente no amor. Amor verdadeiro, o amor de Deus. E eu gostaria de deixar somente uma frase para a igreja, uma frase bem simples, mas que resume tudo isso que eu falei. A igreja de Jesus deve ser um pedacinho do céu aqui na terra. E para que isso aconteça, você e eu temos que contribuir. Eu e você temos que dar a nossa parte, a nossa contribuição. A igreja, irmãos, é a multiforme sabedoria de Deus para anunciar as grandezas dele, os principados e potestades, não só aqui nesse mundo visível, mas no mundo invisível. E Deus, no seu eterno propósito, que esteve oculto durante muitos e muitos anos, revelou através da igreja essa manifestação de poder, derrubando o muro de separação que havia entre os povos, gentios, judeus. Jesus se fez paz para unir todos nós que hoje estamos aqui e por todos aqueles que um dia virão a fazer parte dessa igreja. A igreja deve ser um pedacinho do céu, irmãos, aqui na terra. Mas para que isso aconteça, eu e você temos que contribuir, temos que dar a nossa parte. Amém? Vamos orar ao nosso Deus?